Certa vez, em um reino distante, um homem desafiou a própria morte. Daniel, o fiel servo, foi lançado na cova dos leões. Mas o que aconteceu a seguir mudaria para sempre a história da fé. Você já parou para pensar como seria enfrentar a fúria de feras famintas, sabendo que sua vida estava nas mãos de Deus? Imagine o silêncio ensurdecedor da cova, a escuridão opressora e o rugido dos leões ecoando na sua mente. Mas há algo mais profundo nessa história. O que realmente aconteceu nos momentos que precederam o livramento. Como a oração e a confiança em Deus podem transformar uma situação de desespero em um testemunho de poder e graça. Você já se perguntou qual é o segredo por trás da proteção divina? E mais, como essa experiência se conecta com as promessas que Deus fez a cada um de nós? O que Daniel nos ensina sobre fé e perseverança? Prepare-se, porque vamos explorar não apenas o livramento de Daniel, mas também como essa narrativa ressoa em nossas vidas hoje. Fique comigo, pois a verdadeira mensagem de esperança e avivamento espiritual está prestes a ser revelada. Contexto histórico e cultural. Quando penso sobre a Babilônia antiga, não posso deixar de me sentir fascinado pela complexidade daquela civilização. A Babilônia era um dos centros mais vibrantes e influentes da época, repleta de avanços em arquitetura, literatura e ciência. As ruas eram adornadas com magníficos templos e palácios, e as pessoas viviam em um ambiente onde a religião e a política estavam intrinsecamente ligadas. Um símbolo que se destacava nesse contexto era o leão, que não apenas representava força e poder, mas também era visto como um guardião dos deuses e dos reis. O leão era uma presença constante, esculpido em relevos, estampado em selos e até mesmo representado nos portões das cidades. A cultura babilônica era rica em mitos e tradições que exaltavam a figura do leão, como um símbolo de proteção e domínio. Essa reverência não era apenas artística. Os leões também eram uma ameaça real, tanto em termos de sua natureza feroz quanto na forma como a elite utilizava sua imagem para intimidar e controlar o povo. No coração desse cenário vibrante e, muitas vezes, perigoso, encontramos a figura de Daniel, um jovem hebreu que se tornaria um dos principais conselheiros da corte. A Babilônia não era apenas um palco, mas também um personagem ativo, moldando os eventos que se desenrolavam. O ambiente político da Babilônia era tumultuado, repleto de intrigas e rivalidades. Com a conquista babilônica sobre os hebreus, Daniel e outros jovens foram levados para servir na corte, não apenas como prisioneiros, mas também como símbolos de vitória. A cultura babilônica esperava que esses jovens se abandonassem suas tradições em favor da nova ordem. No entanto, Daniel se destaca como uma exceção, mantendo sua identidade e fé, mesmo em meio a um ambiente hostil. A influência da religião também não pode ser subestimada. Os babilônios eram politeístas, adorando uma variedade de deuses e deusas, cada um associado a diferentes aspectos da vida. Essa diversidade religiosa criava um cenário onde um único erro poderia custar a vida de alguém. A presença dos leões, que eram frequentemente associados a deuses como Marduk, apenas aumentava a tensão. Nesse contexto, Daniel, com sua fé inabalável, se tornou um símbolo de resistência e fé. Assim, ao analisar o ambiente da Babilônia antiga, percebemos que não se trata apenas de um local geográfico, mas de um caldeirão de forças culturais, políticas e religiosas que moldaram a vida de Daniel e sua trajetória. O leão, como símbolo de poder, não apenas representava a força da Babilônia, mas também a luta de Daniel para manter sua identidade e fé intactas. A vida de Daniel, a trajetória de Daniel é fascinante e cheia de nuances. Desde jovem, ele foi levado a um novo mundo, longe de sua terra natal, onde tudo o que conhecia foi desafiado. É impressionante como, mesmo em meio a essa mudança drástica, Daniel conseguiu preservar sua identidade. Ele se destacou na corte babilônica não apenas por suas habilidades intelectuais, mas também por sua sabedoria e discernimento. O que torna sua história ainda mais cativante é a maneira como ele conseguiu se adaptar e prosperar em um ambiente que poderia facilmente ter o sufocado. Daniel era um homem de fé, e essa fé foi um dos pilares que sustentaram sua vida. Ele não apenas seguiu as tradições judaicas, mas também foi capaz de aplicar seus princípios em sua vida cotidiana. Essa habilidade de conciliar sua identidade com as exigências da corte babilônica fez dele uma figura respeitada. Ele se tornou um conselheiro sábio para o rei,
e sua reputação cresceu à medida que ele se mostrava capaz de interpretar sonhos e resolver questões complexas. A história de Daniel também é marcada por sua integridade e ética. Em um ambiente onde a corrupção e as intrigas eram comuns, ele se destacou como um exemplo de retidão. Sua recusa em se contaminar com as iguarias do rei, por exemplo, não foi apenas uma questão de dieta, mas uma afirmação de sua identidade. Essa decisão não apenas demonstrou sua fé, mas também conquistou o respeito de seus colegas e superiores. A maneira como ele se posicionou em meio a desafios é algo que ressoa até os dias de hoje. Além disso, a trajetória de Daniel é uma reflexão sobre a importância do conhecimento e da educação. Ele não era apenas um homem de fé, mas também um estudioso. Sua capacidade de aprender e se adaptar às novas circunstâncias foi um fator crucial para seu sucesso. Em um mundo onde o conhecimento era valorizado, Daniel se tornou um exemplo de como a educação pode abrir portas, mesmo em situações adversas. Em resumo, a vida de Daniel é uma história de fé, sabedoria e integridade. Ele não apenas sobreviveu em um ambiente hostil, mas também se destacou e conquistou o respeito de todos ao seu redor. Sua trajetória é uma inspiração para aqueles que buscam manter sua identidade e valores, mesmo diante de desafios e adversidades. Conflito com a lei Medo-Persa. Chegamos a um ponto crucial na história de Daniel, onde o conflito com a lei Medo-Persa se torna evidente. O que parecia ser um período de ascensão e respeito rapidamente se transformou em um pesadelo político. A inveja e o ressentimento de outros conselheiros, que viam Daniel como uma ameaça ao seu próprio status, foram o catalisador para um enredo traiçoeiro. Esses conselheiros, incapazes de competir com a sabedoria e a admiração que Daniel despertava, decidiram usar a lei contra ele. A legislação que levou à condenação de Daniel foi cuidadosamente elaborada, refletindo a astúcia de seus inimigos. Eles sabiam que a única maneira de derrubá-lo seria manipulando a lei de modo que Daniel fosse colocado em uma posição impossível. A proibição de orar a qualquer outro deus que não fosse o rei Dário foi uma jogada astuta. Essa lei não apenas era uma afronta à fé de Daniel, mas também uma armadilha bem disfarçada. Ao desafiar essa ordem, ele não apenas colocava sua vida em risco, mas também desafiava a própria estrutura de poder da Babilônia. O dilema de Daniel é palpável. Ele se encontrava em uma encruzilhada: seguir a lei do rei e renunciar à sua fé ou permanecer fiel às suas crenças e arriscar sua vida. A coragem de Daniel ao escolher a fé em vez da segurança é admirável. Ele não hesitou em continuar suas orações a Deus, mesmo sabendo que isso o colocaria em perigo. Essa decisão não foi apenas uma questão de religiosidade, mas uma afirmação de sua identidade e compromisso com seus princípios. Ao refletir sobre esse conflito, é impossível ignorar as intrigas políticas que permeavam a corte babilônica. O ambiente estava repleto de rivalidades, e a luta pelo poder era intensa. Daniel, como um outsider em um ambiente hostil, se tornou um alvo. A manipulação e a traição se tornaram as ferramentas de seus inimigos, que estavam dispostos a ir a qualquer extensão para eliminar sua presença. A situação de Daniel é um lembrete sombrio de como a política pode ser cruel e como a integridade pode ser testada em tempos de adversidade. Portanto, o conflito com a lei Medo-Persa não é apenas um evento isolado, mas uma reflexão sobre os desafios que indivíduos íntegros enfrentam em um mundo cheio de intrigas e corrupção. A história de Daniel nos ensina que a verdadeira coragem muitas vezes exige sacrifícios e que, mesmo diante da adversidade, a fidelidade a nossos princípios é uma luz que nunca deve se apagar. O ato de fé de Daniel. A história de Daniel sempre me fascina. Imagine um homem, em uma terra estranha, cercado por um ambiente hostil, onde a fé dele era constantemente testada. O que me impressiona é a forma como Daniel, mesmo diante de uma ordem clara de não orar, decidiu seguir suas convicções. Ele não se deixou intimidar pelas consequências. Para ele, a oração era mais do que um simples ritual. Era um ato de conexão com Deus, uma necessidade vital que não poderia ser comprometida por qualquer decreto humano. Eu posso imaginar o dilema que ele enfrentou. A pressão estava em alta, e muitos poderiam ter optado por uma oração silenciosa, escondida. Mas Daniel não. Ele subia ao seu quarto, abria as janelas voltadas para Jerusalém e orava a Deus 3 vezes ao dia. Isso era uma afronta direta à lei recém-implementada e, ao mesmo tempo, uma demonstração de coragem.
A fé dele não era uma questão de conveniência, mas de convicção. Ele estava disposto a enfrentar qualquer consequência por sua crença. A coragem de Daniel me faz refletir sobre quantas vezes, em nosso dia a dia, deixamos de lado nossas convicções por medo do julgamento alheio ou das consequências. Ele não se preocupava com o que os outros pensariam dele, mas sim em manter sua integridade espiritual. Isso é algo que devemos levar para nossas vidas. A coragem de ser fiel ao que acreditamos, mesmo que isso signifique ir contra a maré. Quando penso no ato de fé de Daniel, percebo que ele representa uma luta interna que todos nós enfrentamos. É mais fácil seguir a multidão, não é? Mas ele nos mostra que a verdadeira força vem de ser verdadeiro consigo mesmo e com nossas crenças. Mesmo sabendo que a desobediência poderia levá-lo a um destino terrível, Daniel não hesitou. Isso é inspirador e nos convida a questionar como temos nos comportado em situações semelhantes. A atitude de Daniel nos ensina que a fé não é algo que se manifesta apenas em tempos de dificuldades, mas também em momentos de escolha. A decisão de orar abertamente durante um período de opressão é um testemunho poderoso de que a fé pode ser um ato de resistência. E, no final das contas, essa decisão não só moldou a vida dele, mas também teve implicações que se estenderam muito além de sua própria experiência. O livramento de Daniel. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o clima era de expectativa e tensão. Eu consigo imaginar a cena: a cova escura, os leões à espreita, e Daniel sendo empurrado para dentro. O medo poderia ter tomado conta dele, mas a história nos mostra que a fé dele foi, de fato, testada em seu nível mais profundo. A imagem de um homem, cercado por feras famintas, e ainda assim, tranquilo, é algo que me faz ponderar sobre a natureza da verdadeira fé. O milagre do livramento de Daniel é, sem dúvida, um dos momentos mais emblemáticos da narrativa. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e isso gera muitas reflexões. O que isso significa? Podemos interpretar este ato como um sinal de que, quando permanecemos firmes em nossa fé, mesmo nas situações mais sombrias, há uma proteção divina que nos envolve. É como se a fé de Daniel tivesse aberto uma porta para a intervenção divina em um momento crítico. Se eu fosse Daniel, não consigo imaginar o que passava pela minha cabeça naquele momento. A certeza de que Deus estava ao meu lado, a esperança de que, independentemente do que acontecesse, eu não estaria sozinho. É essa ideia de que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode trazer um livramento inesperado que nos inspira. O episódio não só foi um teste de fé, mas também uma demonstração do poder de Deus, que é maior do que qualquer ameaça que possamos enfrentar. Além disso, o livramento de Daniel me faz pensar sobre a resiliência que a fé pode proporcionar. Enquanto muitos de nós podem se sentir desamparados diante das adversidades, a história de Daniel nos mostra que há sempre um caminho, mesmo que não possamos vê-lo imediatamente. A proteção divina é uma realidade que muitos de nós esquecemos em tempos de crise. E essa lembrança é crucial para nossa caminhada espiritual. Por fim, a narrativa do livramento de Daniel não é apenas sobre um homem salvo de uma cova de leões. É uma mensagem poderosa sobre a confiança em Deus. A forma como Daniel enfrentou o destino e a sua subsequente salvação são um convite para que todos nós examinemos nossas próprias vidas e questões de fé. O que estamos dispostos a arriscar? O que a nossa fé pode fazer por nós em momentos de crise? Essas são perguntas que, ao refletir sobre a história de Daniel, surgem naturalmente e nos desafiam a aprofundar nossa própria relação com o divino. Implicações e lições da história. A história de Daniel na cova dos leões é repleta de lições que ressoam até os dias atuais. Vivemos em tempos em que a integridade e a fé são frequentemente testadas, e a coragem de Daniel serve como um farol para aqueles que buscam permanecer firmes em suas convicções. Um dos principais ensinamentos que extraio dessa narrativa é a importância da fé inabalável. Daniel não apenas acreditou, ele viveu sua crença de maneira audaciosa, desafiando as normas e as expectativas de seu tempo. Além disso, a resiliência que Daniel demonstrou é uma característica que todos nós devemos cultivar. Em um mundo repleto de desafios e adversidades, a capacidade de se manter firme em suas convicções é fundamental. O que a história nos ensina é que, mesmo quando a situação parece desesperadora, a fé pode ser uma âncora que nos mantém firmes. Isso é algo que podemos aplicar em nossas vidas cotidianas, ao enfrentar dificuldades pessoais ou profissionais.
Outro ponto que me chama a atenção é o papel da integridade. Daniel não se deixou corromper pela ambição ou pela inveja que cercava seu ambiente. Ele permaneceu fiel a seus princípios, e isso não só o salvou, mas também impactou aqueles ao seu redor. É um lembrete de que nossas ações e decisões têm repercussões que vão além de nós mesmos. Quando agimos com integridade, podemos não apenas mudar o nosso destino, mas também influenciar positivamente a vida dos outros. A história de Daniel também ressalta a importância da oração. Em tempos de crise, ele não recuou, mas buscou a Deus com fervor. Essa prática de se voltar para o divino em busca de orientação e força é algo que todos nós podemos adotar. A oração não é apenas uma forma de pedir ajuda. É uma maneira de fortalecer nossa conexão espiritual e nos lembrar de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Por último, as lições morais que extraímos da história de Daniel são eternas. A coragem, a fé, a resiliência e a integridade são valores que transcendem o tempo e o espaço. Eles continuam relevantes em nossas vidas, nos desafiando a sermos melhores, a lutarmos por nossas crenças e a fazermos o que é certo, mesmo quando é difícil. Daniel nos ensina que, ao permanecermos firmes em nossas convicções, podemos encontrar não apenas a proteção divina, mas também um propósito maior para nossas vidas. Implicações e lições da história. Quando penso na história de Daniel e sua impressionante experiência na cova dos leões, não consigo deixar de refletir sobre as lições que ela nos traz. A narrativa é muito mais do que um conto antigo. Ela nos apresenta valores que transcendem o tempo e o espaço. Um dos principais ensinamentos que retiramos é a importância da fé inabalável. Daniel, mesmo diante de uma ameaça iminente e aterrorizante, não hesitou em manter sua crença. A fé que ele tinha não se resumia a um mero ritual ou uma prática religiosa. Era uma convicção profunda, um alicerce que moldava suas decisões e ações. Essa fé, em um contexto moderno, nos convida a refletir sobre nossas próprias crenças e a força que elas nos proporcionam em momentos de crise. Outro aspecto crucial que a história destaca é a resiliência de Daniel. Ele não apenas enfrentou a adversidade com coragem, mas também se manteve firme em sua identidade e princípios, mesmo quando tudo parecia perdido. A resiliência, nesse sentido, é a capacidade de se levantar após cada queda, de se manter de pé mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Em um mundo que frequentemente nos testa, essa lição é especialmente relevante. Todos nós enfrentamos desafios, sejam eles pessoais, profissionais ou espirituais. A história de Daniel nos lembra que, mesmo em momentos de desespero, temos a opção de nos manter firmes em nossos valores e lutar pelo que acreditamos. A integridade também é um tema central na narrativa de Daniel. Ele se recusou a comprometer suas convicções, mesmo quando isso significou colocar sua vida em risco. A integridade, em tempos de corrupção e moralidade duvidosa, é uma qualidade que devemos valorizar e cultivar. Nos dias atuais, muitas vezes somos tentados a adotar posturas que não alinham com nossos princípios em troca de aceitação ou segurança. Daniel nos ensina que a verdadeira força reside em ser fiel a si mesmo e às suas crenças, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente. Essa lição é um chamado à autenticidade, uma lembrança de que nosso valor como indivíduos está intrinsecamente ligado à nossa capacidade de sermos verdadeiros, tanto com os outros quanto conosco mesmos. Além disso, a história de Daniel nos provoca a pensar sobre o papel da comunidade em momentos de crise. Ele não estava sozinho. Sua fé e resiliência eram sustentadas por uma tradição rica e um povo que compartilhava suas crenças. Em tempos difíceis, é fundamental encontrar apoio na comunidade. Isso pode se manifestar de várias maneiras: amigos, família ou grupos espirituais. A união em torno de valores comuns pode ser uma fonte poderosa de força e encorajamento. Daniel nos lembra que, enquanto indivíduos, somos mais fortes quando temos um suporte coletivo. A interdependência entre os membros de uma comunidade é um tema que continua relevante, especialmente em uma era em que a individualidade muitas vezes é exaltada em detrimento do coletivo. Por fim, a história de Daniel na cova dos leões nos ensina sobre a esperança e a confiança no futuro. Mesmo quando tudo parecia sombrio, Daniel tinha a esperança de que algo maior estava em ação. Essa esperança não é uma forma de passividade, mas uma crença ativa de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, há uma luz no fim do túnel.
Essa perspectiva é vital em um mundo que frequentemente nos apresenta desafios aparentemente insuperáveis. A esperança nos dá a coragem de continuar lutando, de persistir, mesmo quando a situação parece desoladora. Daniel nos inspira a cultivar um espírito de otimismo, lembrando-nos que, muitas vezes, as maiores vitórias surgem após os momentos mais sombrios. Em resumo, a história de Daniel é uma rica tapeçaria de lições sobre fé, resiliência, integridade, comunidade e esperança. Cada um desses elementos nos convida a refletir sobre como podemos aplicá-los em nossas vidas cotidianas, tornando-nos melhores versões de nós mesmos. E aí, amigo, você já parou para pensar no que realmente aconteceu na Cova dos Leões? A história de Daniel vai muito além do que conhecemos nas aulas de história ou nas pregações. Imagine a tensão, o medo, mas também a fé que moveu Daniel em meio a tudo isso. Ele não se deixou abalar, mesmo diante de um destino que parecia selado. E é aqui que entra a verdadeira essência do nosso Deus. Quando Daniel foi lançado na cova, ele não estava sozinho. O Senhor, que é a nossa rocha e fortaleza, estava com ele, e isso nos ensina algo poderoso. Não importa quão profunda seja a cova em que estamos, a presença de Deus é o nosso livramento. Você já sentiu essa proteção em sua vida? Já viu Deus agir de forma surpreendente em situações difíceis? A história de Daniel nos lembra que, mesmo em meio às feras, podemos encontrar paz e esperança. E você, como tem enfrentado suas próprias covas? Vamos juntos refletir sobre isso. O que você tem feito para fortalecer sua confiança em Deus? Deixe aqui nos comentários suas experiências, e quem sabe, sua história pode inspirar alguém. Vamos continuar essa conversa.